boa tarde. Então, muito boa tarde. Dou, em nome do Grupo de Trabalho da Habitação, as boas-vindas à cooperativa Trabalhar com os 99%. Não sei quem é que vai intervir em nome da cooperativa. Nos 5 minutos às 3. Muito bem. Temos connosco a doutora Ana Catarino, a doutora Bárbara Bravo e a doutora Paula Miranda. Temos, obviamente, muito gosto em terem respondido positivamente a esta audição. Este grupo de trabalho foi criado no âmbito do Plano Nacional de Habitação, como terão conhecimento. Estaremos, durante aqui um período de tempo, a fazer um conjunto de audições e de audiências a um conjunto muito alargado de entidades que participam, trabalham, desde o ativismo até, naturalmente, ordens e outras associações de inquilinos, proprietários. Portanto, teremos um conjunto muito alargado de audições. Todos os grupos parlamentares também estarão, neste período de tempo que o grupo de trabalho estará a recolher contributos antes de discutirmos também as propostas na especialidade propriamente do Plano Nacional de Habitação. E hoje ouvimos a cooperativa 99%. Temos connosco também um conjunto de grupos parlamentares, alguns em atraso, mas que vamos esperar que ainda seja possível ouvir. Vou pedir que a nossa grelha de tempos são 5 minutos de intervenção inicial, como sabem, ao que segue as questões dos senhores deputados, que também terão 5 minutos cada um, e depois, no final, o mais desafiante é conseguir em 10 minutos responder às questões e aos comentários dos senhores deputados. Portanto, passo já a palavra de imediato. Ok. Estou, sim. Muito boa tarde a todos. Nós somos da cooperativa Trabalhar com os 99%, e a partir da nossa experiência, que se estende à elaboração das estratégias locais de habitação, a respostas a concursos públicos para renda acessível ou desenho de espaço público, bem como processos participativos em diversos territórios, que baseamos essa intervenção. E é com base nisso que, de forma geral, identificamos que o documento do Plano Nacional de Habitação, em parte, ela não clarifica as ações para a concretização dos objetivos, bem como os papéis não estão claros e bem definidos. A exemplo disso, notamos a desarticulação entre os vários programas da nova geração de políticas de habitação, num processo que deveria ser contínuo e estratégico, desde a Lei de Base de Habitação até diversas regulamentações em vigor ou em curso. Visível na deficiência a nível do diagnóstico apresentado, pensamos que essa desarticulação reflete a falta de aprofundamento e esclarecimento dos objetivos e medidas no documento, bem como desconhecimento no terreno e da diversidade de realidade no território. Mas, em termos gerais, por um lado, é preciso identificar de forma mais clara, a nosso ver, as metas, os custos, os números de fogos e agregados de pessoas previstos em cada medida, e, por outro, o período temporal possivelmente ultrapassará os 4 anos previstos, mas sempre não ultrapassando os 6 anos, claro, previsto em lei. Destacamos a nível do diagnóstico e relativamente ao parque habitacional devoluto, é preciso concluir e divulgar o inventário do patrimônio do Estado com aptidão para uso habitacional e a criação de uma bolsa de imóveis do Estado para habitação, bem como desenhar e divulgar o plano de reparação dos alojamentos devolutos. E assim, portanto, preparando uma base mais sólida para a criação de um eixo mais vocacionado para a resolução da problemática dos fogos devolutos, tanto públicos como privados. É preciso garantir a divulgação sistemática e atualizada da informação online advinda do Observatório da Habitação, do Arrendamento e da Reabilitação Urbana, em regime de acesso livre, cruzado, quer dos dados tanto da habitação como também de outras dimensões do habitat, e territorializado, mas também as informações relativas às verbas gastas, executadas e taxas de execução de cada medida.
parece-nos fundamental acrescentar os dados quantitativos, os dados qualitativos, o que poderá dividir uma gestão de maior proximidade. Pronto, e eu queria realçar a questão do habitat, que no plano, pelo menos no documento que tivemos acesso, está referido apenas o decreto-lei, ou o que vem do decreto-lei da habitação ao habitat, enquanto que na lei de bases, o artigo 14º é bastante mais ambicioso na definição do habitat, e o que nós consideramos pela nossa experiência de trabalho é que há que pensar no habitat desde o início e de forma bastante integrada, para além estendendo-se para lá dos bairros de habitação pública, ainda que seja, obviamente, necessário ter um enfoque nessa parte dos territórios, sobretudo das áreas metropolitanas, tendo em conta, enfim, a forma como eles foram planeados e as deficiências que têm. Mas aquilo que chamamos a atenção é que, quando se fala do habitat, se deve falar para além da questão social ou da inclusão. A coesão também se faz através dos transportes, do planeamento, dos próprios serviços municipais terem equipas técnicas capazes de olhar para o território de forma mais integrada, que não seja exclusivamente numa lógica, diria, assistencialista em relação aos agregados que ali habitam, e sim enquanto parte do território como um todo do município. Depois, queria só ressaltar, no eixo 1 é referido os 26.000 agregados que vêm das novas gerações de políticas de habitação. O diagnóstico foi feito em 2018, que obviamente está bastante desatualizado, e era importante que este número fosse atualizado, fosse tido um conhecimento maior sobre o território, e também perceber-se que na questão do habitat, a questão urbana e a questão rural não são iguais, o território é bastante diverso, e é importante que depois estas questões comecem a ser trabalhadas com os municípios de forma mais pormenorizada, ou, enfim, como às vezes nas práticas artísticas se fala do site específico, ou seja, pensar-se para um território em concreto e não desenhar abstratamente os programas. Por aqui. Podendo, com o tempo limitado e focando só apenas em alguns dos pontos, um que não podemos deixar de focar, como enquanto prestadores de serviços de arquitetura, tem a ver com a codificação das normas técnicas da construção, que nos parece absolutamente fundamental haver mas também aqui é preciso partir de um diagnóstico sólido do que é que existe, é o que se fala, de harmonizar a legislação e simplificar o quadro normativo, sem perder a exigência que ele tem. E essa é que me parece que é a dificuldade, mas que é importante manter, ou seja, não é reduzir a exigência, é sim que essas exigências sejam coerentes, sejam claras e sejam fáceis de trabalhar no dia-a-dia. E nesse âmbito e nesse sentido, quando se fala também da simplificação dos licenciamentos, voltamos mais uma vez a alertar para a importância dos diagnósticos. Antes de se fazer propostas, é importante perceber porque é que as coisas estão a falhar para as propostas poderem incidir sobre as questões mais importantes. E uma das questões, duas das questões que gostávamos de deixar à vossa consideração tem a ver com haver uma maior, ao contrário do resto das propostas que falamos sempre na atenção à diversidade, aqui é fundamental haver uma maior uniformização entre os vários municípios, entre os vários formulários, entre as várias definições, entre as várias plataformas, para podermos todos poupar tempo e dinheiro. Obrigada. Não teve problema nenhum, foi para poder concluir justamente o contributo e as questões que quis deixar. Passo a palavra ao Sr. Deputado António Topa, do Grupo Parlamentar do PSD, para a sua intervenção. Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Cumprimento naturalmente os restantes colegas e cumprimento as três engenheiras ou doutoras, ou arquitetas. E já agora só uma dificuldade, que ficamos sem saber os nomes. Muito obrigado. Relativamente à vossa intervenção, eu começava por um tema que de facto é muito claro e que tem a ver com muito caro e que tem a ver com o habitat, e que me parece que é um aspecto que merece ser clarificado nesta estratégia da habitação.
que é a habitação, pensar na habitação como um conjunto de edifícios sem mais é um erro de todo o tamanho. E, portanto, a estratégia devia ter naturalmente incorporado na sua base políticas de planeamento do território e, particularmente, com muito enfoque, todas as políticas de mobilidade urbana que são decisivas para o planeamento das cidades e por onde canalizaremos. E, portanto, sobre esse aspecto, eu não poderia estar mais de acordo e sou obrigado a reconhecer que esse é um dado importante. O outro aspecto que gostava de comentar tem a ver com isto. De facto, digamos, a lei de bases da habitação pressupunha um diagnóstico bastante mais completo que aquele que existe, que aquele que está feito. E, portanto, independentemente do estado de urgência a que chegamos hoje, porque me parece que, de facto, chegamos a um estado de urgência, o fazer-se o diagnóstico, o avançar-se com o diagnóstico, mesmo que ocorra em simultâneo com todas as outras políticas, não é trabalho perdido, é trabalho que nos permitirá fazer melhores políticas públicas no futuro e daqui para a frente. Um terceiro aspecto, eu diria que concordo integralmente que, digamos, tenho mais algumas dúvidas, e isto resulta também da minha qualidade não de deputado de Engenheiro Civil, da simplificação de todos os processos de licenciamento, até porque a maior parte dos projetos hoje em dia são uma comunicação, não são licenciados, com exceção dos projetos de arquitetura, mas concordo integralmente com a situação que, de facto, não faz sentido cada município ter os seus regulamentos, cada município ter as suas plataformas, até as plataformas para concurso e lançamentos de concurso são distintas e isso, de facto, merecia uma uniformização e estou inteiramente de acordo. Colocando, agora tentando focar em 2 ou 3 questões que gostava de perceber, e a primeira tem a ver com a vossa própria associação cooperativa. Eu fiz, com franqueza, não muito trabalho, um trabalho de pesquisa, e reparei que vocês têm um gabinete de projetos associado a uma cooperativa, e, portanto, gostava de perceber exatamente em que moldes é que atuam no mercado, se são um gabinete de projetos, se são cooperativa, se não são. Primeira pergunta. Segunda pergunta, que é uma pergunta relacionada com a evolução da indústria da construção e que tem a ver com a atual situação, sobretudo os empreiteiros, que se queixam que, de facto, as margens estão muito mais baixas, não têm nada a ver com as margens dos anos 80, onde as cooperativas eram uma solução de sucesso em todo o país, e, portanto, a pergunta que vos faço, se têm experiência nisso, até que ponto continuam a ser competitivos enquanto solução construtiva, as cooperativas? Porque, de facto, há aqui uma dificuldade e uma complexidade que obriga a que os promotores tenham uma dimensão maior e que torna naturalmente as coisas mais difíceis para as cooperativas, especialmente na fase inicial, onde as verbas para investimento são bastante mais pequenas. E, portanto, esse era um aspecto que eu gostava de ver clarificado de vossa parte. Terceiro aspecto é que, de facto, no Plano Nacional de Habitação há apenas 3 referências às cooperativas e essas 3 referências até são muito voltadas para soluções de arrendamento posteriormente. Portanto, há uma ligação direta entre as cooperativas e o arrendamento. E, portanto, pergunto também o que se tem posição sobre isto, se acham que, de facto, este é o caminho, se não é, e, portanto, qual é a vossa opinião. E uma última pergunta, e sei que o tempo é muito, é, digamos, há algumas vantagens das pessoas se constituírem em cooperativas, mas do quadro, sobretudo fiscal, porque a vantagem está muito associada à fiscalidade, porque há aqui uma componente importante de fiscalidade também no custo da habitação. Se a atual situação se tem opinião, obviamente percebo que todas as pessoas queriam mais benefícios, mas se há algo que esteja manifestamente desenquadrado, desadequado em função do que é a construção nos dias de hoje. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Passa a palavra ao Grupo Parlamentar do PS, ao Sr. Deputado Hugo Carvalho. Muito obrigado, Sr. Coordenador. Quero cumprimentar, enfim, padecendo do mesmo mal e pedindo desculpa desde já por não ter assistido a toda a intervenção inicial, mas estava na audição ao Ministro das Finanças e, entretanto, abandonei para poder juntar aqui ao grupo de trabalho, mas obviamente agradecer aquilo que foram os esclarecimentos que aqui foram prestados.
tentando, pelo que eu fui captando, também tentando perceber agora aqui alguns esclarecimentos, se eu, porventura, tenho interpretado mal alguma das partes que, porventura, disseram, em particular da primeira oradora. Se alguma coisa fugir ao âmbito daquilo que estavam a falar, ou se não for bem esse o sentido, peço que me desculpem e depois, no esclarecimento, eventualmente corrigir esse mesmo aspecto. Portanto, começando por aquilo que, manifestamente, acho que todos aqui concordamos. Há, de facto, um reconhecimento que, para cumprirmos todos os eixos das medidas que estão estipuladas e que foram construídas para o Programa Nacional de Habitação, que há um denominador comum que ajudará a estruturar quase todos aqueles eixos, que é ter procedimentos mais ágeis, mais céleres e mais compatíveis para o licenciamento do parque habitacional, por assim dizer. De facto, temos constatado ao longo de algumas audições que vamos fazendo neste grupo de trabalho que, independentemente de depois se concordar mais com uma medida, menos com outra, mais com um eixo, menos com outro, de achar que um eixo deve ser mais ambicioso, que não deve existir, que deve estar mais articulado, enfim, opiniões, obviamente, depois de quem está no território, há um denominador comum que foi encontrado, que se prende mesmo com a questão do licenciamento, desta dificuldade que é, em particular, a discrepância que há entre realidades territoriais no nosso país, porque aí muitos municípios continuam a ter bastante autonomia e exigências são particularmente diferentes. E, portanto, essa nota acho que recolhemos como importante, como basilar. Segunda nota, e aqui pedindo desculpa se fiz essa mesma confusão, mas percebi que em determinado momento, quando estava mesmo a entrar, que fizeram uma crítica às estratégias locais de habitação. Não, muito bem. Então, pronto. Muito bem. Muito bem. Porque, de facto, depois concordando que é difícil, num Programa Nacional de Habitação, nós definirmos tudo aquilo que possa ser o crescimento de uma nova polis. Não é isso bem que está em causa. Eu percebo e concordo em absoluto com aquilo que foi dito do que deve ser a globalidade das nossas cidades, como é que nós devemos entender esta harmonia entre aquilo que nós queremos construir ou reabilitar, aproveitar o reabilitar para resolver problemas sociais e alguns problemas foram criados em algumas zonas de algumas cidades, percebendo muito bem isso, e estamos totalmente de acordo. A verdade é que nós dificilmente conseguimos integrar isto num Programa Nacional de Habitação. O que nós conseguimos é que haja medidas que possam ter esse enfoque. E, de facto, o enfoque na maior reabilitação. Agora, depois acreditamos que hoje os municípios, que hoje as diversas entidades, os stakeholders que estão no terreno, estão particularmente sensibilizados para resolver esses mesmos problemas. Aliás, acho que temos tido um bom histórico de atuação em diversos contextos para resolver esses mesmos problemas. E, portanto, concordando, admitindo que pode ser um eixo de reflexão, estar mais evidenciado no ponto de vista daquilo que é o nosso Programa Nacional de Habitação, vertentes vocacionadas para que haja também uma maior preocupação com a integração social. Percebi que essa era também uma das vossas preocupações. Confesso que, sendo difícil, acho que pode ser uma boa oportunidade de estudo para nós, grupos parlamentares, e também registramos com uma boa nota ou com um bom contributo esse vosso ponto de vista. Aliás, foi a primeira vez que foi aqui colocado em reuniões deste grupo de trabalho que nós estamos a fazer. Isso também é importante. Mas também deixando aqui uma nota, de certa forma também fico tranquilizado, porque muitas das medidas que estão aqui associadas são feitas por autarquias que nos seus diagnósticos das suas estratégias locais de habitação, esses aspectos são evidenciados. E, portanto, quando fazem estratégia local de habitação, esses domínios de respostas sociais também foram mapeados tendo em conta esses problemas. E, portanto, julgo que, não estão diretamente inscritos no texto deste diploma, a verdade é que os restantes instrumentos que depois levam ao concretizar desta estratégia, esses aspectos são ponderados. Depois, uma terceira e última nota, Sr. Presidente, só para não me perder, uma terceira nota prende-se com os dados, as metas e os objetivos, que também já foi algo que foi frisado aqui em algumas reuniões, dizendo que
Eu julgo que o documento procurou ir ao encontro dessa mesma preocupação, de quantificar. Nós podemos estar a falar aqui de um documento até um pouco mais fechado, por experiência na Assembleia da República, até de alguns senhores deputados que aqui estão presentes, muitos documentos, quando chegam a esta análise de detalhe na Assembleia da República, têm muito menos quantificação. Nós podemos sempre dizer que são poucos os indicadores, que alguns estão em valor absoluto, outros estão em percentagem, mas, do ponto de vista dos dados, este documento apresenta até já alguns indicadores interessantes. Mas a verdade, e terminarei, Sr. Presidente, mas a verdade é precisamente essa, que foi aqui frisada, que as 26 mil habitações que está nesse mapeamento, o dado pode ser atualizado e compreendo o porquê dessa pergunta, mas a verdade é que sempre que se terminar de reconstruir uma habitação, vão surgir novas necessidades habitacionais e novas exigências. E, portanto, obrigada, Sr. Deputado. A palavra, o Sr. Deputado Filipe Melo, do Chega. Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Cumprimento a si, todos os colegas e também as senhoras arquitetas, penso, Ana Catarina, Bárbara Bravo e Paula Miranda. Muito obrigado por terem vindo para nos ajudar a esclarecer aqui uma série de questões relativas à habitação. Naturalmente que este grupo foi criado porque estamos com um grave problema de habitação no país, como é de conhecimento de todos. Recentemente o Governo apresentou o que é na nossa opinião, mas também gostaríamos de ouvir a vossa opinião sobre isto, um programa de habitação que não consideramos mau, efetivamente, consideramos péssimo, porque falha a todos os níveis. Efetivamente não acrescenta, não traz soluções e faz apenas e só um ataque direto à propriedade privada. Mas essa é a nossa consideração e gostaríamos também, enquanto técnicos, de saber a vossa opinião. Depois perguntar-vos o seguinte. Houve um mapeamento feito para a cidade de Lisboa e a criação de uma base de dados que teve o apoio à sua elaboração pelo INPIC e pelo INE. Conhecem naturalmente este mapeamento e o que eu gostaria de perguntar é que conclusão é que vocês tiraram sobre o que apelidam de cultura de construção. Isto seria a segunda questão. Depois ainda, de acordo com os dados que nós temos do INE, há em Lisboa 55 mil edifícios, que correspondem aproximadamente a 290 mil fogos, e destes, mais de 8 mil são anteriores a 1919. Portanto, em Lisboa há perto de 12 mil edifícios, destes 55, que precisam de intervenção urgente. Portanto, estão devolutos, estão degradados, estão, pode-se dizer, em condições precárias de conservação. E muitos deles, perto de 5 mil, segundo os dados que nós temos, estão até em ruínas. O que é que eu pergunto? Na vossa opinião, a reabilitação do edificado em Lisboa, e no resto do país também, mas em Lisboa é um caso mais crónico, está a ser enquadrado pela Plataforma Tecnológica Europeia da Construção e também a ser cumprido pela nova Agenda Urbana, é outra questão. Depois, ainda dentro disto, perguntar-vos se devemos ou não estar focados na reformulação e na beneficiação do caráter construtivo e estrutural, como, por exemplo, a obrigatoriedade da inclusão de projetos antissísmicos. Finalmente, e tendo em conta que há uma verba de quase 1.500 milhões de euros que foram disponibilizados pelo Instrumento Financeiro para a Reabilitação Urbana, IFRRU 2020,
são ou não suficientes para reabilitar todos os edifícios que estão destinados à habitação? Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, da Iniciativa Liberal. Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Sr. Deputado, espero lá que vou aceitar uma interpelação à mesa do Sr. Deputado António Topa. Permita-me só para fazer uma correção aqui a um dado do Sr. Deputado Filipe Melo, mas que acho que é importante para o país. É que a regulamentação portuguesa já obriga que todos os projetos tenham um projeto sísmico, que é o projeto de estruturas vulgar. E, portanto, isso não é preciso regulamentar nada, isso está perfeitamente regulamentado na lei portuguesa, assim seja cumprido. Senhores deputados, aceitei a interpelação, agora assim este diálogo é que já não. Senhor Deputado Carlos Guimarães Pinto, da Iniciativa Liberal, tem a palavra para a sua intervenção. Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Aproveito para cumprimentar as senhoras arquitetas Ana Catarina, Bárbara Bravo e Paula Miranda. Eu vou-lhe fazer algumas perguntas precisamente como arquitetas, porque é bom ter esse feedback. Nós tivemos, nos últimos anos, uma grande queda no volume de construção em Portugal, construção para habitação, em relação ao que acontecia há 20 anos e também, inclusivamente, ao que acontecia há 10, 15 anos. Eu gostaria de saber qual é a vossa visão sobre isto, porque é que isto aconteceu nos últimos, estando no setor, porque é que isto aconteceu tanto nos últimos 15, 20 anos. Quais são os principais obstáculos que vocês veem ao aceleramento dos licenciamentos? Falaram aí a certa altura na demora nos licenciamentos e é algo que eu tenho recebido de vários arquitetos, o facto dos licenciamentos atrasarem bastante e os processos serem diferentes de Câmara para Câmara. Nesta realidade, os processos serem diferentes de Câmara para Câmara e serem analisados manualmente, consideram que o sistema BIM, que devem conhecer, permitiria acelerar estes processos, introduzindo automatismos nas aprovações? Se veriam com bons olhos a introdução deste sistema, que penso que não existe em nenhuma autarquia em Portugal? Há um projeto piloto ali na Universidade do Minho, mas que já é utilizado em alguns países europeus. Mais uma vez, como arquitetos, o que é que pensam da possibilidade que foi introduzida no programa Mais Habitação de licenciar com termo de responsabilidade dos projetistas, algo que traz responsabilidades adicionais, eventualmente até criminais? Penso eu que poderá trazer responsabilidades criminais aos arquitetos que assinem os projetos. Criminais, eventualmente, sim. Também, exato. Ainda no âmbito legislativo, se consideram que o nosso regeu é apropriado, vocês que trabalham muito com ele, não é? E em caso de resposta negativa, que alterações é que sugeririam que fossem feitas ao regeu? Pode ser algo mais abrangente. E, finalmente, do conhecimento que devem ter da legislação de outros países em relação a restrições de construção, consideram a nossa legislação, o regeu e o rejoé, mais ou menos restritiva no que toca às regras, comparando, por exemplo, com Espanha, França ou outros países europeus? Eu estou a tentar falar... Desculpa lá. Obrigado. Eu já acabei de qualquer forma, mas... Gostaria só que respondessem a essas 5 perguntas. Sei que não terão muito tempo, mas agradeço muito. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Eu passo já de imediato a palavra. 10 minutos com alguma tolerância. Também não temos aqui todos dos grupos parlamentares. Eu vou tentar responder às várias questões em conjunto, porque algumas delas cruzam e clarificam-se umas às outras. Depois os meus colegas irão acrescentar aquilo que eu eventualmente vou me esquecer. Começando pelo princípio, explicar melhor, até porque nós tentámos, mas não é muito fácil, explicar esta questão
porque é que somos uma cooperativa, e também ao ateliê. Aliás, a cooperativa decorre do trabalho do ateliê, e isto ajuda a explicar também um bocadinho aquilo que estávamos a falar, ou seja, o ateliê, um ateliê clássico, uma empresa de arquitetura, as pessoas batiam à porta, faziam-se os projetos. Acontece que há muitos projetos que são necessários e que as pessoas não vão bater à porta, ou porque são um bairro, ou porque não têm dinheiro para pagar um arquiteto, ou por vários motivos. E esses vários motivos que se foram acumulando no trabalho do Ateliê Mob é que justificaram a criação da cooperativa. Mas é uma cooperativa de prestação de serviços de arquitetura. Portanto, nós não construímos, só para clarificar, portanto, nós como cooperativa, a única coisa que fazemos é trabalho de arquitetura. A questão é que muitas das vezes tem a ver, nós muitas vezes resumimos com, por exemplo, a forma de financiamento, enquanto que o trabalho de arquitetura corrente, o proprietário é quem faz o pagamento. Neste caso, muitas das vezes nós estamos a trabalhar com entidades muito mais difusas, como sejam as populações de bairros, e, portanto, isso depois geralmente é financiado, somos nós que fazemos candidaturas a financiamentos ou apoios, sejam projetos, concursos camarários, seja Gulbenkian, seja por outras vias, que fazem esse trabalho. E é mais desse âmbito que nos decorre uma série de questões que trouxemos aqui, sendo que depois outras que nos estão a perguntar são transversais. Dentro deste processo, de qualquer das formas, nós temos acompanhado muito o trabalho os projetos de cooperativas, principalmente de cooperativas de inclinato. E daí esta questão de realmente, muito das cooperativas que se estão a pensar nestas novas gerações e que se têm estado a fazer noutros países, não são exatamente o modelo cooperativo que foi feito nos anos 80. E isso permite, tem uma vantagem que é, por um lado, é um privado não lucrativo, portanto é para as pessoas viverem. Por outro lado, permite, por exemplo, a criação de prédios que são definidos com as pessoas, tal e qual como quando se faz com uma vivenda, por exemplo, só que é feito em prédio, é feito com mais gente. E isso também permite controle de custos, porque uma pessoa percebe com os futuros inquilinos onde é que vale a pena gastar ou não, sendo que não ficam proprietários, vivem o tempo que entenderem. Portanto, depois aí há vários modelos, mas que têm também a ver com essa questão precisamente do tentar reduzir custos onde interessa mais reduzir naqueles contextos conforme aqueles inquilinos. Pronto, e isto, lá está, esta questão, e voltamos uma vez mais à questão sempre da proximidade e da importância da proximidade, porque lá está, Portugal não é Lisboa, ou não é só Lisboa, e Lisboa está sempre, e claro que tem todos os motivos e mais uns para estar na ordem do dia, porque é das situações mais problemáticas, mas eventualmente também se pode pensar porque é que Lisboa é das situações mais problemáticas, porque é que as pessoas vêm todas para Lisboa ou vêm todas para o litoral, porque a habitação não está só ligada, e quando falamos do habitat, falamos dos transportes, também estamos a falar de empregos, também estamos a falar de toda uma estrutura territorial que tem que ser vista em conjunto. Nesse sentido, e sabendo que que realmente há uma urgência e, portanto, não podemos perder mais tempo, porque nós já aqui estivemos quando foi feita a Lei de Bases da Habitação, passaram-se imensos anos e, de repente, estamos aqui outra vez e quase que nos sentimos no mesmo ponto, apesar de haver muito mais propostas, mas em termos de execução, o que nos parece que tem que haver é para garantir essa proximidade rápida e porque há muita gente realmente que está nos terrenos, essas pessoas têm que ser chamadas pelos municípios, têm que ser disponibilizadas essas equipas e uma das hipóteses que pensamos que poderá haver é uma listagem de entidades que estão aptas, equipas multidisciplinares que estão aptas para prestar esse apoio técnico, não só em termos de arquitetura, mas também noutras áreas, aos municípios, que poderia ser centralizada pelo IRU, porque muitos dos municípios não têm essas capacidades, ou mesmo, e mesmo quando querem contratar, também não têm verbas e não estão previstas. Portanto, há esta pescadinha de rabo na boca, de certa forma, porque efetivamente existem os meios, mas se eles não forem acionados, é praticamente como se não existissem.
Muito rapidamente, só em relação à questão dos procedimentos e dos licenciamentos. Nós somos bastante céticos em relação... Não é que o Regeu não possa ter algumas revisões pontuais. Hoje já se discute se é obrigatório haver bidé, por exemplo, não é? Que está previsto no Regeu, se bem que continua a ser um tema, mas pode haver algumas questões pontuais, no entanto, é fundamental, e por isso dizer há bocado que não se pode baixar a exigência, é fundamental haver regras muito claras. Porque a ausência de regras, ainda que nós confiemos bastante nos nossos colegas e em nós próprios, enquanto arquitetos, na qualidade da construção, nós também sabemos a pressão a que os arquitetos e os técnicos estão sujeitos. E, portanto, não havendo regras, aliás, as regras foram criadas porque nós sabemos como é que era a habitação antes do Regeu. E não havendo regras que obriguem, lá está, a que haja projetos de risco sísmico, de estruturas em condições, que haja áreas mínimas, que haja ventilação garantida. Nós hoje sabemos que há quartos a ser alugados sem janelas, apesar de existir um Regeu. Portanto, uma das coisas que é fundamental é realmente haver regras claras que garantam a habitabilidade das casas e depois também há que haja fiscalização. Para que não haja, como há agora, regras que são para cumprir, mas que depois também ninguém vai fiscalizar se são cumpridas ou não. O mesmo se aplica às acessibilidades, por exemplo, que é fundamental porque ninguém está isento de no dia a seguir estar numa cadeira de rodas. E não vai mudar de casa a seguir porque, lá está, se nós temos dificuldade em arranjar a primeira casa, quanto mais a segunda. Portanto, quanto mais casas com que sirvam para cadeiras de rodas. Portanto, há regras que têm que se manter, onde nos parece que realmente se pode simplificar bastante e tem que se manter, e nós já somos responsáveis, nós já assinamos termos de responsabilidade atualmente. Onde se faz todo o sentido simplificar-se é efetivamente na parte burocrática, porque aí é que é um manancial. Podem não ter esta noção, mas, por exemplo, quando nós temos que preencher a área bruta de uma habitação, de um prédio, ou o INE, ou um dos vários PDMs, ou o que está escrito nas letrinhas pequeninas lá atrás, ou não sei. Isto acontece muitas vezes, por exemplo, um alpendre exterior coberto, mas que é exterior. Entra ou não entra? Isto é um clássico e nós deparamos-nos todos os dias com este tipo de... Nós e depois os técnicos nas câmaras vão se deparar também com os mesmos problemas a analisar. Isto é só para dar um exemplo do que é que estamos a falar. E, portanto, nessa parte é que realmente tem havido, e é um pouco isso que também nós notamos mesmo nestas medidas genéricas de planos, há uma sobreposição e nunca é feita uma limpeza, não é? Do que é um bocadinho como aos cabos das redes nos prédios, vão passando os mais cabos das várias redes, mas nunca é feita a limpeza e eles vão se sobrepondo e muitas das vezes até têm incompatibilidades, as medidas, as dimensões dos degraus nos incêndios não são as mesmas das acessibilidades, se a gente cumpre uma não consegue cumprir a outra, portanto já estamos sempre a incorrer numa delas, inevitavelmente. Mas, portanto, parece-nos que realmente na questão da burocrática, e a Câmara de Lisboa fez há pouco tempo uma formação sobre licenciamentos, em que dizia que, de acordo com os dados que tem, onde os processos demoram mais tempo é precisamente na fase de instrução do processo, não é na verificação do projeto. Portanto, o problema não estará nessa parte, estará a montante. Muito rapidamente, queria só clarificar a questão do que eu quis dizer com a questão do habitat. E só clarificar, eu sou antropóloga, apesar de trabalhar com arquitetos, e por isso é que trago especificamente a questão do habitat. Não tem mal. O Programa Nacional de Habitação, a minha questão é, o que é referido aqui é apenas o decreto-lei que sai com o Programa Piloto da Habitação ao Habitat, que é um programa importante, mas a lei de bases, no artigo que define o habitat, é bastante mais ambiciosa no espectro que dá ao conceito. E a minha preocupação é que no plano esse espectro esteja espelhado de alguma forma e, portanto, tenha a questão social, sim, que é importantíssima, seja em que território for, atenção, bairros de habitação pública ou em Lisboa, Quinta do Ferro, por exemplo, ou seja, as situações são imensas
e, portanto, o habitat é um conceito tão vago, tão grande, tão abrangente como o que está na Lei de Bases, e, portanto, parece-me importante que possa estar espelhada essa diversidade e essa importância de ter, por exemplo, a questão dos transportes, que não é uma questão menor, pelo contrário, sobretudo quando pensamos que agora o PRR pressupõe, para a resposta aos 26 mil, e não só, a construção de novos bairros, por exemplo. Não se fazer o mesmo que se fez nos anos 90. Pronto, respondendo só à questão dos 26 mil, muito rapidamente, é verdade, nós estaremos sempre atrás, porque partimos de um ponto muito, muito fraco de habitação pública. Acho que temos que ter um diagnóstico mais fino. Era só essa a minha questão dos 26 mil, é conseguirmos ter um diagnóstico mais fino e sem pudor de o ir atualizando. Não tem mal, a gente sabe que eu tenho que o fazer. É só isso. Obrigada. Peço desculpa pelo lapso há bocado, sem senhores arquitetas, mas pronto, ultrapassamos essa parte. Fazer aqui uma pequena interpelação a mim própria, quase dizer também, creio que os senhores deputados não acharam abusivo que eu diga isto, as estratégias locais de habitação, o modelo está pensado para os municípios a qualquer altura poderem estar em constante atualização, independentemente da dificuldade dessa identificação, isto é, da totalidade dessa identificação. As estratégias locais de habitação, no que diz respeito à identificação das carências, é suposto serem documentos muito dinâmicos. Desse ponto de vista, como disse há bocado, não é uma pessoa fica numa cadeira de rodas no dia seguinte e de repente não pode viver num quarto andar, por exemplo. E, portanto, pequenas coisas que vão sendo atualizadas. Bem, não abusando mais aqui também do meu papel, agradecer muitíssimo à cooperativa, a trabalhar com os 99%, que faz um trabalho muito interessante para este grupo de trabalho ter ouvido também. Na altura da Lei de Bases de Habitação, muitos de nós não estavam cá, portanto também foi a primeira vez que alguns dos senhores deputados, eu própria, ouvimos aqui na Assembleia. Nós, como disse inicialmente, vamos estar a fazer este trabalho de recolha de contributos, obviamente novas propostas de todos os grupos parlamentares para o Plano Nacional de Habitação e, eventualmente, do novo pacote de medidas também, mas essa questão ainda não está devidamente fechada. Portanto, também algum contributo, algum parecer escrito, algum contributo que nos queiram enviar, fazer chegar ao grupo de trabalho sobre alguma matéria, temos também o maior gosto, acho que falo por todos, teríamos o maior gosto em receber. Okay. Muito obrigada. Quase preparado e enviamos então depois um documentozinho. Claro que sim, claro que sim.